Mas tem uma característica ainda pior do Hyde pra mim, que o Hyde nada mais era do que um copiador, um Kakashi do mundo libertário, que ele copiou o Molyneux. Grande parte dos primeiros argumentos que o Hyde fez, grande parte dos primeiros vídeos que o Hyde fez, foram vídeos que foram imitando o Molyneux. E ele depois foi de uma imitação do Molyneux para uma imitação do Jeff Tucker. Então ele foi imitando o Molyneux no começo, só que tem muitos canais no Brasil que fazem isso, nada contra, no sentido geral, porque copiar é bom, copiar canais de fora, aprender como é que faz conteúdo, até porque os americanos estão muito na nossa frente, os canadenses e quase todo o resto do mundo está na nossa frente. Por exemplo, um dia eu vou descobrir de quem a gente cópia. Droga! Então é muito normal se copiar formatos de conteúdo, né? Então o Hyde, ele fez isso, ele fez muito, ele copiou, só que ele não copiou só a forma. Ele tentou passar a mesma autoridade que o Molyneux tinha, sendo que o Molyneux era um cara que era muitíssimamente estudado, e não só muitíssimamente estudado, mas ele diretamente fez o Estado odiá-lo. Ao ponto que o Molyneux foi tão cancelado e tão perseguido pelo Estado como um monarca jamais será, que o Molyneux sumiu da internet. Sim. De tamanha perseguição que ele sofreu por conta de suas posições. É o que se chama de deplatformed. Não houve plataforma que gostaria de apoiá-lo. Porque no caso em específico do Monark, não é que ele foi impedido pelas plataformas por si só. Ele foi impedido pelo governo e aí as plataformas acataram. Mas no caso dele, foram as próprias plataformas que não quiseram agrupar ele de forma alguma. O Molyneux foi um homem que se preocupou. E eu gostaria de fazer uma certa apresentação dele aqui, bem curta, mas o suficiente, porque é um homem que eu detenho respeito, apesar de discordar do posicionamento dele libertário. Uhum. Mas ele era um homem que tinha um posicionamento libertário e que seguia suas próprias ideias. Era um homem ateu, por exemplo. Sim. Era um homem que defendia certas coisas que eu não defendo. Ele defendia uma parada chamada UB, né? Universally Preferred Behavior. Ele dizia que... O PB. Quê? O PB. O PB, isso. Ele dizia que o libertarianismo era o comportamento universalmente preferível. Que se você fosse dado duas alternativas, uma alternativa agressiva e outra pacífica, você deveria escolher a pacífica. Inclusive, eu já usei várias vezes o argumento do PB para a questão da conciliação entre o catolicismo e o libertarianismo, perguntando, é pecado escolher a menos agressiva? Muitos de vocês não sabem, mas é uma referência ao Molyneux. O tipo de argumentação do Molyneux. Ele foi um homem que, apesar dessas discordâncias que eu tinha com ele, indiscutivelmente ele foi um homem que marcou absurdamente. Tanto é que quando ele foi perseguido pelas plataformas e pelo Estado, ele recebeu altas quantias de Bitcoin em retribuição dos homens que o escutavam. Ele era um homem que ele batia fortemente no Estado, ao ponto que ele realmente foi, não só no Estado, mas nas grandes corporações, de maneira, assim, incisiva. Realmente incisiva. E é um homem que não somente fez isso, mas ele veio pro Brasil e fez sua grande contribuição. Que ele fez... Safado. Tu quer continuar, não? Falando? Não, fale, por favor. Que foi humilhar o Safatler de uma forma que o Safatler não esquece até hoje. Todo mundo trata o libertarianismo, inclusive o pessoal que tá vindo aqui no canal, esses caras que não conheciam o nosso canal, não conheciam o nosso trabalho, que não conhecem o nosso trabalho. E tá tudo bem. Fazer o quê? Internet. Uhum. E só que o Safatler, quando fala de anarcapitalismo pra ele, quando se fala assim... o anarcapitalismo é aquela ideiazinha, né? Bolsonarismo. Ele é o único cara da esquerda que não associa bolsonarismo com anarcapitalismo. Sim. Com libertarianismo. Ele faz uma diferenciação dos pseudo-libertários brasileiros com os de fora, com o real pensamento. A postura do Safatler, do Molyneux, foi tão forte perante o Safatler, que depois dessa reunião, desse debate que ele teve com o Molyneux, ele fundou um grupo de estudos. Sim. Sobre escola austríaca. Sobre escola austríaca, porque ele nunca havia ouvido e tido uma surra tão grande como a do Molyneux fez. Ao ponto em que, na metade do debate, o Safatler fala a seguinte frase:
vou deixar que o Molyneux aqui continue sua aula. Irei me abster da conversa, do debate. Eu acompanharei a aula que estou tendo agora. Aqui vocês e eu vamos ter a aula aqui. Continuando com a aula. Ele foi de intelectual a deputado. Então houve uma mudança drástica nas expectativas dele. Sim. Em relação ao mundo. Ele foi... E o Safatli, pra quem não sabe, e obviamente vocês não sabem, muitos de vocês não sabem, o Safatli ele é tido como o guru da esquerda brasileira, apesar de ser chileno, né? O homem que era chileno, aprendeu português muito, viveu no Brasil, porque ele era tido como um guru na esquerda brasileira. E depois disso houve um apagão na figura dele. Aquele livro Circuito dos Afetos era citado em absolutamente todo evento de esquerda. E depois desse evento com o Molyneux, ele sumiu. Assim, ele continuou sendo citado, mas pouquíssimo, e a relevância dele foi substituída pela do Dunker. Christian Dunker, que o substituiu. Que a esquerda faz isso, né? Quando você falha dessa forma em público, você teve peito pra aparecer lá e debater, então vai ter que ter peito pra suportar também o ostracismo que você recebe. E ele foi um homem que devastou o Safatli.